Olá a todos, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Graciela e estamos aqui para uma leitura intuitiva, uma leitura com o mini cigano, tá certo? Então, essa é a leitura estendida, gente. Então, para isso, eu falo de forma mais pausada e porque nas leituras short, às vezes é muito corrido ali, viu? Eu tenho que mentalizar mas não é uma coisa de mente, uma coisa tipo racionalizar ou intuir do que eu vou dizer, mas é puxado, viu? É puxado. E aí aqui não, aqui eu consigo falar mais devagar e baralhando as cartas aqui, conversando com vocês. E vamos ver aí o que vem de cartinhas. Vou tirar as minhas 6 cartas. Já fui intuída a tirar as 6 de uma só vez, que são as 3, então, cartas que falam da questão, e as outras 3 cartas, elas são clarificações da leitura, tá? Eu faço as minhas leituras normalmente assim. Então, quem acompanha o canal já sabe que é assim. Olha aqui, ó. Ó, que coisa boa, hein? Começamos bem, tá? Isso aí. Faz parte. Tá, e o que mais? É, olha aí, ó. Então, deixa eu ver se tá dando para ver bem aqui. Acho que sim, né? Deixa eu passar um pouco mais para cima. Vai dar para ver bem a cartinha. Isso aí, agora vai dar para ver bem, né? Isto. Perfeito. Olha só, o que a gente tem aqui? Temos a carta do Sol, tá? Carta do Sol é uma carta excelente, porque é uma carta que fala de prosperidade, de abundância, mas não necessariamente abundância de dinheiro, tá? Mas sim, pode ser também dinheiro, claro que pode, mas é mais do que isso, é uma situação que a gente vê iluminar na vida da gente. Isso pode ser em questões financeiras, sim, mas é que nem eu disse, é uma abundância em termos gerais, tá? Às vezes emocionais também. Por quê? Porque aqui a gente tem a carta do cachorro. E essa carta do cão, do cachorro, enfim, ele me fala de uma fidelidade, de uma algo que a gente precisa de uma fidelização, a gente precisa se colocar numa questão assim da vida da gente, certo? Por que eu digo isso? Porque depois vem a carta da torre. Então, a carta da torre é essa nuance aí de mudança que ocorre às vezes até de forma abrupta na vida da gente. E a gente precisa administrar todas essas questões, todas essas situações da vida da gente, tá? Então, o que acontece? Na clarificação apareceu a carta da cruz, a carta da fé, enfim. Então, é isso que eu dizia. Para que tudo isso se materialize, a gente precisa ter fé, precisa, talvez uma pessoa que já passou por bastante desafios na vida, né? E teve que manter essa fé acesa, teve que manter dia a dia levando essa espiritualidade consigo, né? Então, são essas as nuances. Depois vem a carta do jardim, complementando a carta do cachorro. Então, o que acontece? Para que, quando a gente tem essa fé e de forma fiel a essa nossa fé, para que obtenhamos essa abundância aqui,
junto com a fé, é necessário que a leveza ocorra. Então, com a carta do jardim aqui, a gente pode ter passado aqui por uma luta, sim, na carta da cruz, mas através da leveza e dessa fidelidade, manter, perseverar na própria fé, é que conseguimos seguir adiante e deixar o nosso passado no passado, com essas transformações que ocorreu aqui com a carta da torre. Então, a posterior, ou seja, a clarificação, vem a carta do caixão. Então, isso aqui me fala de uma morte simbólica, tá, gente? Não é uma morte real, digamos assim, tá? Mas pode ser também, talvez através de que às vezes, quando alguém se vai da vida da gente, isso daí de forma real, né? Alguém morre, alguém, né, falece, a gente consegue de alguma maneira fluir melhor a vida, não sei, é que são várias questões, né? Mas de modo geral, essa carta aqui sempre é uma morte simbólica. E eu aqui intuo que é mesmo sentido, é uma morte simbólica, até pelo contexto das outras cartas aqui, tá? O que aqui a mesa está me contando aqui de história é isso, que essa pessoa, que foi a primeira carta aqui, carta do Sol, ela tem possibilidades de abundância, sim, inclusive material, como eu havia dito, mas tem que ter, ou passou, ou ainda precisa, manter, na verdade, mesmo depois da abundância, né, gente? A gente sempre precisa seguir, continuar com essa perseverança na fé, porque é a fé que nos alimenta, certo? Quem diz o contrário disso, eu sei que tem muita gente que não acredita ou que não acredita nem em si, né? Lamentavelmente. Então a fé começa conosco já. E aí, depois disso, o que acontece? Mantenha a fé e persevere e continua, né? Porque a fé é até o final da vida, mas não é só a fé fria, aquela fé de, eu confio em Deus, vou fazer as minhas orações e entende? De acordo com a religião, ou mesmo sem nenhuma religião, tipo eu, assim. Eu não tenho uma religião específica, mas eu mantenho a minha fé acima de tudo em mim. Porque se eu não tiver fé em mim, como é que as coisas vão dar? Precisa ser assim. Primeiro, a nossa fé para dar o passo. E aí depois o restante, né? Mas isso é uma coisa que se constrói todos os dias, é dia a dia isso, essa questão da fé. Porque as adversidades e a vida justamente nos traz esses, né, adversidades, esses desafios que ocorrem na vida da gente, justamente nesse sentido, para a gente, tipo um teste, para a gente ver como é que tá a fé. Mas aí foi o que eu estava dizendo antes, não é aquela fé fria e de religião. Se tiver religião, ok, mas não pode ser uma fé cega, entende? Tem que ser pés no chão, mesmo com a fé. A fé, primeiro, como eu disse, em si, e segundo, numa questão mais elevada, pensar que existe algo superior, porque eu sempre parto desse pressuposto assim, ó. Imagina da onde que nós teríamos surgido se não fosse que tem algo superior a nós. Aí pode chamar do que tu quiser, Deus, universo, forças criadoras, criador, como queira, mas que existe algo maior e superior que nos fez, nos criou, isso aí, olha, para mim é indiscutível. Então, eu acho que quem não tem essa mentalidade, eu não sei qual é, no que a pessoa pensa, como que ela surgiu da onde,
né? Mas enfim, tem gente para todos os tipos e não é as que eu estou me conectando aqui, com certeza, tá, gente? Então, o que eu dizia é isso, tá? Só para fechar. Então, é sempre importante a gente renovar a nossa fé, regar como a gente rega uma plantinha, tá? Uma plantinha, por menos água que ela beba, digamos assim, que ela precise, que nem essa plantinha aqui, ó, ela não precisa de muita água, porque é um abacaxi mini, então ele não precisa de muita água, ele precisa mais de sol, mas ele precisa de água também, por menos, mas ele precisa. Mesma coisa um cactus, ele é bastante resistente, mas ele precisa, em algum momento, um pouco de água. Então, nós também, a nossa fé é aquele exercício diário. As águas são as emoções. Então, faça essa conexão com as tuas emoções, com o que tem dentro de ti, né? E aí, sempre resguardando e renovando a tua fé. Então, é nesse sentido. É disso que se trata esta leitura, dessa finalização com o cão aqui, com a própria cruz aqui, que já remete muito essa coisa da fé, né? Certo? Então, essa é uma mensagem bem espiritual mesmo, tá? Então, se não faz parte da tua vida essa questão de se colocar na fé, é importante que tu reveja os teus conceitos, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo as cartas somente. Eu não tenho que dizer nada para ninguém, cada um precisa e deve, né, enfim, tomar conta da sua vida. Eu aqui simplesmente leio o que vem de cartas aqui para mim, ou o que vem na minha intuição para dizer para vocês, tá? Eu sei que cada tarólogo tem um jeito de trabalhar, e eu, na verdade, nem gosto de usar esse termo taróloga para mim. Eu sou uma leitora de cartas, tá? Eu gosto de ler as cartas. Elas falam comigo através do simbolismo delas, sim, como, né, normal, mas também do que eu estou sentindo naquele momento com a carta. Que às vezes, se vocês observarem o que eu digo da carta, ela faz mais sentido numa intuição e às vezes nem conecta tanto na razão do simbolismo dela mesma, tá? Então, é bem isso, tá? Eu sou uma leitora de cartas, é assim que eu gosto de me denominar, tá? Eu faço a leitura das cartas. Eu conto uma história, mas que é a história que elas estão me apresentando, tá bem? Então, eu espero que vocês gostem desse modo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? Deixa teu like também, se gostou e se conectou contigo, se não conectou também, me deixa saber, olha, isso aqui foi assim ou assim, tá, gente? Eu gosto de interação, principalmente assim, numa troca, né? Mas, claro, tudo com respeito, tudo com bastante, ver o que vai dizer, mas tá tudo bem, eu aceito críticas, tá? Se elas forem para um melhoramento do canal, sempre são válidas, né? Tá certo? Então, nos vemos na próxima. Que sejam todos bem e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.